Os 10 vetos presidenciais à lei do ato médico, por exemplo, reforçam o desprezo do Executivo à atuação do Congresso Nacional e o desrespeito às instituições democráticas, especialmente ao exercício da medicina, importante referência às confiáveis práticas da saúde no Brasil. E é importante destacar que a formação educacional de um médico demanda muito tempo e dedicação. Aliás, em relação a isso, eu gostaria de salientar a necessidade de que seria muito mais adequado um aconselhamento do Poder Executivo aos reitores das universidades públicas e privadas a respeito dessa ideia de criar mais 2 anos do ensino da medicina. Discutir com eles a viabilidade, porque a ideia pode ser boa, mas não ser execuível, e aí fazemos uma frustração num procedimento que não caminhou pelo caminho democrático. Essas iniciativas, aqui poderia vir um projeto de lei em regime de urgência para tratar dessa matéria, teríamos mais tempo para audiências públicas com as universidades, com seus reitores, com os professores, com os médicos, com os alunos, com os representantes da sociedade brasileira. Por isso, nós temos exatamente que ampliar esse debate. Preciso destacar também que, antes da sanção do ato médico, o texto aprovado no Senado em 18 de junho, após 11 anos de tramitação no Legislativo, suscitou um intenso e exaustivo debate democrático. Senadores, deputados federais, cientistas e organizações representativas de diferentes ramos terapêuticos das 5 regiões do país se debruçaram sobre a realidade da saúde nacional. Construíram nas salas do Parlamento um marco legal equilibrado, contemplando as visões da tão exigente e complexa prática médica. Ao vetar procedimentos básicos da atuação dos médicos, como a formulação de diagnósticos e a supervisão dos serviços médicos por profissionais de medicina, o governo federal estimula a insegurança sobre as práticas de manutenção e amparo à vida humana, ampliando os problemas do já combalido setor de saúde. O descompasso ocorre em um momento de implementação de um ambicioso plano do governo federal para tentar levar médicos às populações mais carentes do país. Algumas das estratégias para a realização do feito são a importação de profissionais formados em outros países, como Portugal e Espanha, e a obrigatoriedade de ampliação da grade dos cursos de graduação de medicina do Brasil de 6 para 8 anos, sendo 2 anos dedicados ao Sistema Único de Saúde. Mesmo a contragosto daqueles que lidam diariamente com as doenças e debilitações humanas, o governo federal insiste nas decisões confusas e limitantes. Com muita alegria concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante, que, aliás, vale lembrar, é um médico. Senadora Ana Amélia, eu quero justamente me cingir a essa parte do seu pronunciamento sobre a questão do ato médico e também sobre o aumento da grade curricular do curso de medicina. Realmente, como disse Vossa Excelência, poderá até ser eficaz num aspecto, mas não no principal, que é atender realmente a população. Acho que essas medidas, tão sérias como essas, não poderiam, como disse Vossa Excelência, ser tomadas através de medida provisória ou de vetos. A questão do ato médico passou 12 anos aqui no Congresso Nacional, entre Senado, Câmara e Senado de novo, e aí, durante todo esse tempo, o governo não viu que havia necessidade de não botar isso ou aquilo no ato médico. A sua liderança, a sua assessoria do Ministério da Saúde, da Educação, enfim, não viram isso. E eu fico realmente perguntando, por quê? Vou aqui até usar aqui um cacoete médico. Qual é a intenção dessa medicação agora? Talvez anestesiar um pouco a população sobre o problema que a população sabe que existe quando exige nas ruas saúde padrão FIFA, hospitais padrão FIFA, porque exatamente o problema o problema da saúde não é a presença ou não do médico. Aliás, é verdade que tem muitos municípios, até no sul e sudeste, que não tem médico. Então é uma questão de distribuição. E, para fazer essa distribuição, o governo poderia ter usado outros mecanismos há muito tempo. Aliás, eu quero dizer a Vossa Excelência que, desde quando fui deputado, chamava a atenção para isso, porque tive a oportunidade, como secretário de saúde, lá do meu estado de Roraima, pequenininho na época,
a dificuldade de conseguir levar para lá um anestesista, um pediatra, um ortopedista. Por quê? Porque as pessoas ficavam preocupadas de ir para um lugar onde não tinha outros colegas que pudessem compor, vamos dizer assim, uma equipe de cirurgia ou de anestesia, etc. Então é preciso realmente que o governo ouça vozes como Vossa Excelência, que é uma jornalista, e eu sou um médico que não exerço mais a medicina, portanto não estou com interesses pessoais nisso, mas me preocupo sim. Com o objetivo da medicina é cuidar do paciente, da vida do paciente, da saúde do paciente. E eu não vejo que isso aí vai realmente trazer nenhuma melhoria a curto nem a médio prazo para a população. Eu agradeço imensamente a sua parte, senador Mozarino Cavalcante, e eu até ouso imaginar um detalhe desse processo que talvez seja até mais complicado. É a decisão ter sido tomada com o olhar voltado para a sucessão em 2014. Então, nós estaremos com um objetivo político eleitoral, tomando uma decisão de alto risco que pode ter um prejuízo à população. Aliás, a propósito, senador Mozarildo, eu quero ler a parte final de um artigo assinado pelo Dr. Fernando Lucchesi, um cardiologista do Rio Grande do Sul, muito conhecido, um expert na área da cardiologia, que escreveu sob esse título no jornal Zero Hora de sábado, Adeus Pediatras. E no final do texto dele, eu gostaria de pedir à presidente Vanessa Gradiotin que transcrevesse nos anais do Senado esse texto, o que ele escreveu, Dr. Fernando Lucchesi. O que me consola é que não estarei aqui para assistir ao desastre. As novas faculdades de medicina de 8 anos iniciarão em 2015. Os primeiros médicos se formarão em 2023. Os que decidirem ser pediatras ou intensivistas ou emergencistas estarão prontos em 2029, iniciando suas carreiras aos 35 anos. Até aí sustentados por uma bolsa. Os sobreviventes desta longa carreira serão muito poucos. Infelizmente, quem pagará as consequências deste governo serão os meus netos e os do ministro Padilha. Eu estarei em outra dimensão, testemunha impotente, mas com a consciência de ter me rebelado. Eu queria, então, a transcrição do artigo do Dr. Fernando Lucchesi nos anais do Senado. Para terminar, ao tirar dos médicos o que sempre foi atribuição da atividade, o Executivo banaliza o tempo e o dinheiro usados na promoção dos debates e trabalhos de construção desse marco legal. As atribuições mais urgentes de responsabilidade da União, entretanto, continuam esquecidas, com impactos irreversíveis aos pacientes e usuários do serviço público e privado de saúde. A Emenda Constitucional 29, por exemplo, sancionada no início de 2012 com 15 vetos e que regulamenta os gastos com saúde nas 3 esferas de poder, ou da Federação, União, Estados e Municípios, não garante o comprometimento institucional da União com o bem-estar dos pacientes. A União investe o montante do ano anterior, mais a variação nominal do Produto Interno Bruto. Os Estados precisam aplicar anualmente 12% do que arrecadam com impostos, enquanto os endividados municípios, entes federativos mais próximos à população, continuam sufocados com investimentos obrigatórios de 15% calculados sobre as receitas municipais. São, portanto, graves barreiras às necessárias melhorias da saúde, resultando em medidas inócuas, contraditórias e contrárias aos anseios populares. Por isso, tenho defendido investimentos em universidades comunitárias, como as universidades de Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo. São instituições que estão possibilitando a formação de médicos tão necessários ao nosso país. Portanto, remendar o irretocável, após uma década de negociações, é abrir brechas para a adoção de medidas ineficientes, até antidemocráticas e dispendiosas, com danos irreparáveis à vida, à saúde e à educação das pessoas.